Olá, tudo bem? Eu sou o Léo Tavares e muito obrigado por me ouvirem. Hoje a gente vai falar sobre criatividade, um tema que particularmente eu gosto muito de falar. Tenho falado muito sobre isso nesse ano e não que isso seja algo novo na minha vida, mas é algo que faz parte das nossas vidas, de todos na verdade, desde o momento que a gente nasce, né? E eu vejo que existem palavras que fazem parte da nossa vida e elas sempre estiveram ali, porém o mundo vai colocando enfoque nelas e de repente está todo mundo falando assim. Parece que a gente viveu isso sobre a palavra propósito, acho que né, é muito falado ainda sobre propósito, né? E são palavras fortes que carregam muito significado, que as pessoas realmente precisam saber e entender, e de repente essas palavras não fazem parte mais só do contexto igreja, né? A gente não fala mais sobre isso só dentro das igrejas, a gente assiste filmes, né, falando sobre propósito, textos, poemas, né, grandes figuras de autoridade, né, no mundo, no cinema, no teatro, falando sobre essas palavras. E eu vejo que essa palavra criatividade parece que tem ganhado seu novo enfoque, assim, as pessoas parecem ter entendido que existe algo, existe um mistério dentro dessa palavra, da criatividade a ser explorado, assim. E eu confesso que realmente essa palavra faz parte das nossas vidas, né? Isso está em nós. A criatividade, a gente escuta muitas definições sobre o que é criatividade, né? Muitas pessoas falando sobre criatividade, a maneira como elas percebem, o que elas acham que é criatividade, né? Então, eu acredito que se a gente for pesquisar, talvez pessoas de diferentes, como eu posso dizer, segmentos, áreas de influência, né, trazendo uma perspectiva de criatividade, a gente vai encontrar definições diferentes, e o que não é algo ruim, é legal, né, a gente ter essa percepção de vários olhares, né, de várias perspectivas sobre o que é criatividade, né? Criatividade, eu acredito que mais que uma ferramenta, né, a criatividade ela é um atributo de Deus em nós, né, que nós, quando fomos criados, né, todos nós temos isso no nosso DNA. Só que eu vejo que, talvez dentro do nosso contexto, talvez você se identifique com isso que eu vou dizer, né, mas parece que com o tempo a gente foi segmentando algumas palavras como se essas palavras fossem apenas para um público específico. Por exemplo, às vezes dentro da igreja, né? Vamos falar hoje sobre adoração, né? Então, toda vez que a gente vai falar sobre adoração, a gente acaba chamando worship leaders para falar, a galera da música, né? Porém, adoração também é algo muito maior que só música, né? E a criatividade, talvez ela foi caminhando por muito tempo no nosso meio, dessa maneira também, parece que nichado, talvez segmentado demais. Não, criativos são só aqueles que desenham, aqueles que estão envolvidos com publicidade, com marketing, talvez a galera da música, a galera que está criando alguma coisa, né? E de repente a gente pegou uma palavra tão grande, né, que abrange todos nós, porque nós fomos criados para criar, né? Esse é um atributo de Deus em nós, e fizemos dela tão pequena a ponto de segmentar, né? Claro, existem vários contextos culturais, né, pra gente entender o porquê foi segmentado, ok, mas a gente acaba perdendo muito do que é essa palavra, né? E eu sinto que a gente está num momento de ressignificar o que é criatividade, assim como a gente entrou nessa caminhada de ressignificar aquilo que é propósito, né? Como eu falei, tipo, muitas pessoas falando sobre isso, você assiste filmes sobre isso, existe o filme 4 Vidas de um Cachorro, é um cachorro falando sobre propósito, que eu chorei muito particularmente sobre nesse filme, né? Então eu vejo que criatividade está nesse período de ascensão. Nada místico, né? Nada uou, né? Como muitos, né, têm feito, existem muitos gurus da criatividade hoje que a gente às vezes dá um Google ali, a gente vai acabar encontrando, mas é algo simples, um princípio, algo que faz parte da nossa essência, que está em nós, né, que a gente não precisa procurar muitos textos, né, para encontrar algo novo ou algo revelador sobre criatividade, né? Basta a gente abrir Gênesis 1
para a gente ver todo um contexto de criatividade, todo o princípio de criatividade que o próprio Deus, né, usou, externalizou e mostrou para nós o que é, né? Então, cara, criatividade, primeiro ponto talvez seja a gente dizer e afirmar e reafirmar algo talvez não novo para vocês, que é: todos nós somos criativos, ok, isso está em nós, né? Mas de maneira prática, por que talvez nós não conseguimos, né? A gente se coloca num grau de comparação, às vezes, com as pessoas, para a gente talvez não se achar tão criativo assim, né? O que nos leva a pensar essas coisas, né? Talvez esse lance, como eu falei, da segmentação, de a gente achar que criatividade seja algo somente para alguns, não para todos, né? Por ver aquelas pessoas, talvez um músico, um poeta, um escritor, um pintor, alguém que dança, né? Ah, essas pessoas são criativas, eu não. Não, eu sou só um advogado. Não, eu sou só uma dona de casa que cuida dos filhos, né? Eu sou só... Não. Cara, criatividade, se ela é um atributo de Deus e está em nós, né? Então, eu acredito que a gente é criativo em todo momento, né? Criatividade não é só quando alguém faz uma boa música ou um bom ator atuando, né? Mas criatividade faz parte do nosso dia, né? Cara, às vezes realmente você é um bom músico, né? Um compositor talentoso, um compositor criativo, né? Mas eu também acredito no empreendedor criativo, eu acredito no advogado criativo, eu acredito também no pai de família criativo, na mãe de família criativa, né? Aquela mãe que talvez as pessoas falam assim: cara, mas eu só faço, na hora do meu almoço, eu só faço o arroz e feijão de sempre. Cara, mas existe uma criatividade na hora de você criar e colocar a mão na massa, né? E o ponto é que a gente precisa desmistificar é que todos nós somos criativos. Todas as vezes que a gente coloca a mão na massa, no nosso dia a dia, nas coisas óbvias, talvez para muitos, né, que muitos não olham como extraordinário, né, que é as coisas do dia a dia, a rotina. Cara, existe criatividade nisso. A gente está expressando algo, né? Eu vejo que nossa sociedade hoje, né, não só Brasil, mas mundo, a gente numa era de tanta produtividade, de tantos resultados, né? Para a gente potencializar isso, foi preciso criar padrões. Então, tudo se padronizou. As empresas se padronizaram, as igrejas se padronizaram, a nossa vida se padronizou, né? Porque se você quer um resultado rápido sobre alguma coisa, você cria um padrão e pronto. Rapidamente você vai ter um resultado. Porém, a padronização, né, quebrou, talvez, né, como eu posso dizer, desalinhou, esmagou a autenticidade das pessoas, né? Se a gente vai entrar numa empresa, tem um cargo lá te esperando e fala assim: você precisa ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, e entregar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E daí é uma tarefa, né? É um cargo, e as pessoas não estão mais preocupadas naquilo que você tem, e só você poderia ajudar a fazer, transformar, né? Então eu acredito que essa padronização, essa era o formato para alcançar um resultado rápido, meio que matou algo que eu acredito ser essencial para as nossas vidas, que é a imaginação, né? Quando eu vejo alguém muito imaginativo, né, que talvez nos nossos dias a gente olha e fala assim: cara, quanta imaginação, né? Você é um sonhador, você precisa ser mais pé no chão, a vida não é assim, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o Zion, o Liam e a Zara. O Zion de 4, o Liam de 2 e a Zarinha com 4 meses. E eu acho genial, às vezes, quando o Zion chega e ele consegue ver uma coisa que está no nosso ambiente ali, mas ele olha para aquilo e fala: meu Deus, isso aqui parece tal coisa. Eu fico: cara, que imaginação que você tem, né? Tem a sala de música aqui no Central Bible College, tem um mapa mundi gigantesco lá, né? E eu lembro do dia que ele entrou na sala, né, olhou para o mapa mundi e falou: nossa, isso aqui parece um dinossauro. Aí eu não lembro os nomes dos países que formam esse dinossauro, mas eu lembro e falei:
Cara, eu nunca tinha reparado nisso. Realmente isso parece um dinossauro. Ou até quando a gente fica olhando para as nuvens e fica assim, isso aqui parece um elefante, isso aqui parece tal coisa. Imaginação. A imaginação tá a todo vapor, né? Em casa é simples. Desligou a TV, eles já estão correndo com os brinquedos, brincando disso, daquilo, super-heróis e aquilo outro. E fala, nossa, vocês estão brincando do que hoje? Aí sempre vem uma coisa que se fala, meu Deus, né? Aonde a cabeça dessas crianças estão? Né? Mas eles estão sendo eles de verdade, eles estão utilizando a imaginação sem padrões, né? A imaginação sem hábitos, né? A imaginação sem querer, sem ter a necessidade de agradar alguém, mas só pelo fato de viver o momento, né? De se divertir, de curtir. E eu tenho plena convicção de que momentos como esse, onde a nossa imaginação flui, sem regras, sem linhas, né, detendo ela ali, né? Sabe aquele desenho que a gente dá para a criança pintar e ela precisa pintar dentro das linhas ali, né? Cara, não, você não pode deixar a cor sair, né? Tem um formato, tem um padrão, porque senão a gente vai falar que é feio, a gente vai falar que aquilo ali não é belo, né? Mas a criança, ela não tá nem aí, ela só quer pintar, ela só quer ver a cor, sabe? Esse tipo de imaginação, esse tipo de momento artístico, não sei como talvez melhor chamar isso, mas são esses tipos de momentos que vão fazer lá na frente essas crianças saberem tomar decisões, saberem ser flexíveis diante aos problemas da vida. São momentos como esse, onde a imaginação se torna a base e não a informação é a base, sabe? Que vão fazer eles lá na frente olharem para o futuro deles e poder decidir, talvez criativamente, sobre qual caminho, escolha tomar, né? O que viver, o que fazer da vida, o que fazer para ganhar dinheiro, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, são momentos como esse, né? A gente não precisa de muito esforço para fazer as crianças brincarem, para fazer as crianças pintarem, né? Tem acho que é uma frase de Picasso que ele diz que fazer uma criança de 4 anos pintar, você não precisa de muito esforço para isso, né? Mas o problema é ver essa mesma criança de 4 anos quando ela tiver 30, né? Desenhando, pintando, né? Como se ela tivesse 4, né? A gente vai amadurecendo, a gente parece que a gente vai se auto-roubando, né? Vai se auto-sabotando, vai deixando de lado essa nossa infância, essa nossa imaginação, né, para lidar com as coisas. E a gente padroniza, a gente, né, chama de disciplina, chama de segurança, chama de responsabilidade. Não, aqui é realidade, né? E não é mais uma vida de criança, né? E eu acredito que nisso a gente acaba perdendo muito do sentido da vida, a gente acaba perdendo muito do sentido daquilo que Deus colocou em nós e que Ele gostaria, né, de ver todos nós exercendo, sendo pessoas, homens e mulheres criativas, mudando o mundo. Em relação à imaginação, não sei em que fase da tua vida você tá, né? Se você tá nessa, tipo, eu sou muito imaginativo e acabo, talvez, as pessoas olham para mim como alguém irresponsável, sonhador demais. Eu acredito que existe um bom caminho para se trilhar em relação à imaginação e tudo mais. Eu li um livro recentemente do Austin Kleon, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. É uma sequência de 3 livros, né? Roube como artista, mostre seu trabalho e o último é o Siga em Frente. E confesso para você que o Siga em Frente, como a maioria das pessoas falam, esse é o melhor, esse é o melhor. Eu até demorei um pouquinho para terminar ele. Sabe como o livro fica bom e você fica tipo, nossa, esse livro é muito bom e tá quase terminando, então eu acho que eu vou devagar para ele não acabar tão rápido assim, né? E nesse livro, no Siga em Frente, teve algo que me marcou, assim, sabe? Quando seus olhos estalam, eu falo, meu Deus, eu nunca tinha parado talvez para pensar tão a fundo sobre isso, que tem sido até tema das nossas aulas de criatividade aqui no Central Bible College, que é sobre a atenção, né? Sobre a atenção que a gente dá para as coisas e tudo mais, né? E o livro é muito legal, recomendo esse livro, leiam, comprem, dê de presente, é um livro muito legal. Eu gosto das coisas dos temas
sabe? Que nem a gente está falando de criatividade hoje, mas quando a gente consegue encaixar princípios de criatividade na nossa vida, né? Talvez as pessoas achem que, falar de criatividade, então a gente precisa falar exclusivamente sobre uma ferramenta, sobre música, sobre pintar, sobre dançar, né? Mas não, são princípios. E quando a gente fala de princípios, eles se encaixam em todos os aspectos da nossa vida. E nesse livro fala sobre a atenção que a gente coloca nas coisas, né? E eu fiquei muito pensativo e fui até pesquisar mais coisas sobre isso, né? Mas eu fico imaginando, né? Tipo, cara, o que a gente tem dado atenção na nossa vida, né? E como aquilo que a gente dá atenção, como isso molda, como isso se torna realidade na nossa vida, né? No livro tem alguns escritores que têm as suas frases nesse livro, né? E um deles, ele diz, me diga aquilo que você presta atenção e eu vou te dizer quem você é. Sabe aquele negócio, tipo assim, cara, me diga com quem andas, eu te digo quem tu és, ou me diga o que comes, que eu te digo quem és. Mas o autor, ele diz, me diga aquilo que você presta atenção e eu te digo quem você é. Porque, imagine, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Redes sociais, celular, internet. Talvez não, tenho certeza, né? O bem, a moeda mais valiosa hoje nos nossos dias é a nossa atenção. Né? As redes sociais, elas, cara, é a busca pela sua atenção. Né? Talvez, enquanto eu estava aqui falando, nesses poucos minutos, o seu celular já vibrou, já chegou uma notificação, né, de alguma rede social sua, alguém lá pedindo a sua atenção. Né? E todos os meios, né, de comunicação, vendas, cara, são todos gatilhos para ter a sua atenção. Eles querem a sua atenção. É o bem mais valioso. Né? E por exemplo, o Instagram. O que o Instagram ele pode, né? O que ele faz para vender a atenção, né? É a sua atenção lá. Alguém posta uma foto e você parou para olhar aquilo e de repente tem a sua atenção naquilo, né? Quando a gente pensa a nível Brasil, esse dia atrás estava dando uma aula aqui no college sobre isso, sobre atenção, né? E fiz uma pesquisa rápida no Google sobre as palavras mais procuradas em 2021. Até anotei aqui para poder falar. As palavras mais procuradas no Google em 2021 no Brasil. E as buscas do ano. Vou ser rápido aqui. Primeira, Marília Mendonça. Segundo, Eurocopa. Terceiro, Palmeiras. Quarto, Libertadores. Quinto, Brasileirão. Sexto, Corinthians. 7, Copa do Brasil. 8, MC Kevin. 9, Copa América. E 10, Lázaro Barbosa. Bom, se você tem aí, é conectado, você reconheceu algum desses nomes, né? Sabe que boa parte das buscas do ano então tá falando de futebol ou mortes, mortes trágicas no nosso país. Não estou desmerecendo nenhum desses acontecimentos, mas o que eu fiquei pensativo em relação a isso é o que nós, como nação, né, como país, né, temos prestado a atenção. O que nós de fato temos dado a atenção necessária, né? Léo, mas o que isso tem a ver com criatividade? Tudo. Porque criatividade, aquilo que a gente cria, tem tudo a ver com como a gente se enxerga, como a gente se entende no mundo. Quando a pessoa diz assim, eu não sou criativo, ela tá tendo uma perspectiva de si mesmo sobre eu não sou bom em algo, né? E daí a gente pega assim, cara, peraí, no que você está prestando atenção? Né? Você está prestando atenção para chegar a essa definição que você não é bom em algo porque você fez algo e você olhou e falou assim, eu acho que isso aqui não é bom, né? E toda vez que a gente fala assim, eu acho que esse desenho, eu acho que essa música, eu acho que tal coisa que eu fiz, criei não é boa, né? Será que ela realmente não é boa ou será apenas que a gente se colocou num lugar de comparação em relação a alguma coisa que a gente viu, a um outro artista que criou algo e falou assim, o dele é muito melhor que eu, né? Então, a nossa atenção está na comparação, né? Ou está realmente naquilo que é de verdade, né? A minha atenção está realmente sobre quem eu sou, quem Deus diz que eu sou, né? Ou será que a minha atenção está com base nas minhas frustrações, nos meus medos,
né? Onde está a minha atenção? Né? Por que será que as buscas de 2021, né, as 10, a lista dos 10 no Brasil foram esses nomes? Né? Nessa lista ainda das buscas do Google, tem também os 10 primeiros mais procurados de como ser. Sabe como você coloca lá no Google? Como ser, vou ler aqui também rapidinho. Como ser uma pessoa fria, em primeiro lugar. Segundo, como ser um entregador do Mercado Livre. 3, como ser hacker. 4, como ser atriz. Como ser modelo, como ser mais confiante, como ser mais inteligente, como ser um bom vendedor, como ser Uber, como ser corretor de imóveis. Esses são o top 10 das principais buscas no Google 2021. Eu fico pensando, né? Onde a gente tem colocado a nossa atenção, né? Será que nas coisas trágicas, né? Será que a gente tem olhado de fato para o que realmente importa, a ponto disso impactar todo o nosso dia, né? Tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente faz, né? A ponto da gente olhar para aquilo que a gente cria e se satisfazer com aquilo, cara, isso veio de mim, né? Se isso veio de mim, então isso é bom, né? Cara, se isso veio de mim, eu sei que isso é de verdade, né? Como a nossa atenção, né, impacta na nossa criatividade. Eu confesso que particularmente, talvez pelo meu perfil, temperamento, não sei, eu sempre tive um problema quando eu vejo as pessoas se gabando, sabe, se vendendo, sabe, eu fico cara, não, parece meio forçado assim, mas isso é algo particular meu. E ainda sobre esse lance de atenção, fico pensando, né, todas as vezes que a gente se coloca no lugar de criar algo, né, pensando em redes sociais, todas as redes sociais que a gente tem no nosso meio, vive na nossa vida hoje, não que elas sejam ruins, são muito boas, ok? Mas fazendo uma relação sobre criatividade, eu fico pensando se tudo aquilo que a gente cria, a base é chamar a atenção ou prestar atenção. Estava vendo um vídeo esses dias, alguém falando sobre isso, e me deixou também muito pensativo sobre isso, sobre tudo que a gente faz, como a gente faz, os nossos momentos criativos, né? Como a gente se vê, como a gente se entende, o que a gente tem feito no mundo hoje, né? Será que a nossa base tem sido chamar a atenção ou será prestar atenção? Existe diferença? Muita diferença. Para não dizer uma diferença, existe um abismo gigantesco de diferença entre isso. Todas as vezes que a gente faz algo para chamar a atenção, é meio que um ciclo vicioso, assim, sabe? Tipo o celular. A ciência comprova que ficar com o celular na mão é um vício. Se tornou um vício estar com o celular. Recentemente eu fiz um teste comigo mesmo, que eu apaguei todas as minhas redes sociais, os aplicativos do meu celular, assim, e fiquei por um mês sem usar nenhuma das minhas redes sociais. Todo mundo ficou perguntando, Léo, por que você saiu? Não, ninguém ligou, na verdade. Porque o mundo é assim, né? Mas pra mim mesmo, foi muito engraçado que na primeira semana eu me vi pegando o meu celular, assim, várias vezes e caçando o Instagram pra abrir, né? E na hora aí eu percebia que não tava ali o aplicativo e ficava tipo assim, cara, o que eu vim fazer aqui? Eu vou postar alguma coisa? Não. Eu vou responder alguém? Não também. Então, é um vício que criou, que a gente fica ali, cara, rodando e rodando e rodando, né? Pra gente, o que isso nos beneficia? Não sei. O que nos beneficia? Ficar rolando um feed, né? Talvez aumenta, talvez não, é comprovado cientificamente, aumenta os nossos níveis de ansiedade, de comparação, né? Nós como seres humanos não fomos criados para ter tanta informação desse jeito na nossa vida, né? De acordar pela manhã e a primeira coisa que a gente abrir é o Instagram, onde já tem alguém ali já massacrando alguém e um outro, e o seu acordar, né? O seu despertar do seu reset ali de um dia para o outro já foi todo comprometido porque você deu a liberdade para tudo aquilo entrar na tua vida, né? Então, benefícios pra gente? Não sei se existem tantos. Benefícios para as redes sociais? Muitas, porque eles têm ali a sua atenção, né? E nesse lance ainda de chamar a atenção,
é um negócio meio sem fim, vira um vício, né? Tem pessoas que, opa, peraí, se eu chamar a atenção eu vou conseguir seguidores, então vamos se colocar no lugar de chamar a atenção. Tem gente fazendo coisas não tão legais assim, né? Que a gente olha e fala assim, cara, sério que você precisa fazer as coisas dessa forma? É só pra chamar a atenção? Por exemplo, né, pessoas fazendo coisas, sei lá, gente pulando de prédio, né? Até as mulheres, né, exibindo o corpo, né, de maneira tão deplorável para ganhar seguidores, ganhar curtidas e tudo mais. Né? E esse é um vício cruel nos nossos dias, porque é meio que algo sem fim, né? De repente você tem 1000 seguidores e você fala assim, tenho 1000 seguidores, mas se eu tivesse 2000 seguidores? E se eu tivesse 5000? Daí você faz lá 5000 seguidores, as pessoas até fazem festas, né? Tipo, hoje a gente vai comemorar 5000 seguidores, que a gente conseguiu, e daí de repente você tá com 5000 seguidores e você olha e fala assim, tá, mas e se eu tivesse 10.000 seguidores? Né? Então é um negócio sem fim que não te satisfaz, que não satisfaz. E nesse vídeo que eu estava vendo sobre isso, que eu comentei, falando sobre essa comparação entre chamar a atenção e prestar atenção, a pessoa dizendo, ele soltou uma frase que me marcou muito, que diz que toda vez que a base da nossa criatividade é chamar a atenção, pode ter certeza que ela nunca vai dar a sensação de realização e satisfação criativa. Porque de fato o que importa não é o quanto que a gente chama atenção, mas é o quanto que a gente presta atenção. Aqui no college a gente tem algo que a gente fala muito, que é sobre a importância do estar presente, estar ali, né? Mas não só estar ali fisicamente, né? Tipo, alguém sentado, ouvindo alguém, né? Eu fui, né? Eu fui e eu estava, né? Não isso, mas estar com a sua atenção, né? Você ali inteiro, você ali focado, você ali de verdade. A gente fala muito sobre isso, né? E é comprovado cientificamente que nós, né? Todos, no mundo inteiro, né? Acho que, se não me engano, é uma pesquisa de Harvard que diz isso, que 47% do nosso tempo a gente passa divagando. Sabe quando você está num lugar, talvez você está assistindo esse vídeo aqui, já divagou várias vezes, é normal, é natural, né? Acontece isso com todo mundo, que a gente passa 47% do nosso tempo divagando. Imagine, 47% do nosso tempo é praticamente metade da nossa vida divagando, onde a nossa atenção, tipo, você está no lugar, de repente a atenção foi para outro lugar. Aí, tipo, você volta e a atenção foi para outro lugar. Aí você fala, meu Deus, eu preciso focar aqui. Eu preciso terminar isso aqui. De repente, divagou de novo. É normal? É normal. Tem coisas boas em relação a devagar também, né? Mas, pensando nesse lance da atenção, eu fico preocupado, porque parece que nós, como seres humanos, né? Por exemplo, talvez para a nossa realidade Brasil, né? É difícil ter a atenção. É difícil, parece que, gerar nas pessoas o senso de prestar atenção. As pessoas querem falar, mas querem ouvir. É muito difícil ouvir, né? E tem gente ainda achando que o mais importante é falar. Quanto mais importante, ao meu ver, né, é ouvir. A gente ainda está num período político, né, de eleições. Meu Deus, as pessoas brigam para ter razão, né? Brigam por falar, porque a gente precisa se posicionar. Isso, se posicione. Mas será que o mais importante é falar? Ou será que o mais importante é ouvir? Né? Será que o importante é mais chamar atenção ou prestar atenção? Existe um estudo gigantesco sobre isso, que eu também descobri recentemente, sobre esse lance de prestar atenção, de dar atenção plena, né? Praticar a atenção gentil. Não é um assunto para esse vídeo agora, mas enquanto eu ouvia sobre isso, eu confesso para vocês que a primeira pessoa que me veio à mente foi Jesus, né? Tipo, onde ele passou, ele realmente estava. Tanto é que os feitos que a gente lê, né, sobre ele, né, a gente vê que marcou, né, nos marcou até hoje, marcou gerações, porque ele realmente estava, né? Tava conversando com a minha esposa, com a Pri, na mesa sobre isso. A gente tava tomando café da manhã e tava falando sobre isso com ela, sobre a atenção. E ela falou assim, pensa que Jesus, no meio daquela multidão, ele parou e falou assim, opa, peraí, alguém me tocou. E daí as pessoas do lado dele falaram assim, mas a gente tá numa multidão, claro que alguém te tocou. E ele, não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Imagine, eu fiquei tipo assim, imagine o nível de atenção que Jesus tinha sobre o momento que ele estava, a ponto de, no meio de uma multidão, ele perceber
ele perceber, ele prestar atenção que alguém te tocou diferente. Existe um mistério sobre a atenção, mas um mistério que eu digo algo, não algo místico, mas algo a realmente a gente prestar atenção, né? Tem uma frase que eu li esses dias que diz: quer mudar de vida? Mude aquilo que você presta atenção. Muita coisa dos nossos dias está voltado, está focado nisso. Às vezes a gente está num dia ruim, né? Sabe aquele dia ruim? Ou aquela semana, mês ruim? Para alguns, um ano ruim, né? E, tipo, cara, parece que as coisas não vão bem, né? E eu fico me perguntando, será que as coisas não vão bem realmente? Porque o universo inteiro está conspirando com você, né? Contra você? Ou será que é só o nosso foco, a nossa atenção que está no lugar errado? Eu não sei se vocês têm aquelas pessoas para conversar, aquela pessoa que você sempre fala assim, cara, eu gosto muito de conversar com aquela pessoa porque parece que essas pessoas me ajudam a encontrar o ponto cego na vida, sabe? Tipo assim, aquelas pessoas que você vai conversar às vezes por um desabafo e fala assim, minha vida tá horrível, né? Eu não aguento mais. E a pessoa fala, não, peraí, deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. E no final da conversa sai assim, tipo, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? É algo, né? Algo tipo assim, meu Deus, né? A pessoa é um guru, é um mago, né? É o que? Um super profissional, né? Que ele descobriu, né? Na verdade, são pessoas que conseguem entender que, opa, peraí, você está canalizando a sua atenção, né? Em algo, somente em algo. Aí essas pessoas te ajudam a entender algo maior, uma outra perspectiva, te ajudam a mudar o foco, te mudam a atenção. Qual é o poder, né, da nossa... O que a gente tem dado atenção, né? É muito poderoso isso impacta as nossas vidas, impacta os nossos dias, impacta as nossas decisões, impacta a maneira como a gente se relaciona, impacta aquilo que a gente cria, né? A gente começou falando sobre criatividade, eu sei. Talvez você esperou, já estava com o lápis de cor esperando, né, para o que a gente ia falar, o que a gente ia fazer aqui. Mas como eu disse, são princípios da criatividade que se encaixam para a vida, né? E como isso afeta a nossa vida. Né? Como isso afeta a maneira como eu me vejo, como isso afeta o lugar onde eu estou, como isso afeta as pessoas que eu me relaciono, como isso afeta tudo aquilo que eu crio. Prestar atenção. O que a gente tem prestado atenção? Né? Criatividade, ela não é produtividade. Na verdade, é quase o oposto de produtividade. Né? Talvez você fale assim, cara, eu preciso ser mais criativo. Né? Mas não foque nas ferramentas, não foque no fazer, não foque no ter, né? Foque em quem você é. A maioria das coisas, para não dizer todas, né, elas já estão dentro de nós. Já está aí você, está aqui em mim. Né? Tudo aquilo que a gente acha que a gente vai precisar ainda pro resto da vida, Deus lá em Gênesis, ele deixa claro pra gente que ele, antes de você nascer, eu já criei tudo. Deixei tudo pronto. Tudo pronto. Tudo que você precisar ou acha que vai precisar já está disponível, né? E eu vejo que criatividade, o nosso poder criativo, por assim dizer, ele também já está dentro de nós. Só basta a gente canalizar a nossa atenção para o lugar correto, né? Criatividade não é produtividade, arte também não é conteúdo, né? Tem pessoas que, né, são ótimos profissionais, né, e são até vistos como pessoas muito criativas, e eu não duvido, porque todos nós somos muito criativos, né, porém, talvez só com a intenção errada, equivocada, né, para que no fim do dia, por que eu tô dizendo isso, né, para que essas pessoas que criam muito bem, né, mas que a base seja prestar atenção, ou a base chamar atenção, para que no final do dia, nós como criativos, né, nós como criadores também de coisas, né, moldando nossos dias, moldando nosso futuro, quando chegar no final do dia, a gente colocar a cabeça no nosso travesseiro, poder ter a sensação, né, e aquele alívio de, cara, missão cumprida, né, tudo aquilo que eu criei, estou feliz, né, por aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu criei não foi com base só em mim, mas terminou no outro, né? E eu acredito que pensar nas coisas, tudo que a gente faz, agora de maneira prática, né? Tudo que a gente faz de maneira dividindo entre, cara, isso aqui que eu quero fazer, né? Isso aqui que eu quero começar, isso aqui que eu quero criar, um projeto, uma música, um desenho, enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa. A base é chamar a atenção ou a base é
prestar atenção, né? Eu acredito que isso diz muito sobre o nosso futuro, isso diz muito sobre o nosso meio em que a gente vive, os nossos princípios e aquilo que a gente acredita. Criatividade é para todos, não é só para alguns. Isso é um atributo de Deus em nós. E eu gostaria de terminar esse vídeo, esse nosso momento junto, agradecendo por você ter dado a sua atenção a mim, para a gente falar, devagar talvez, em pensamentos sobre o que é criatividade e como canalizar melhor a nossa atenção sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente é nesse lugar, né? Pensando que a base para tudo isso, para tudo que a gente vive, para tudo que a gente cria, que continue sendo a imaginação. Porque assim como o homem se imagina, né? Assim ele é. Muito obrigado. É isso.